Bom dia a todos. Com o quórum da nossa segunda Câmara Deliberativa, eu já passo logo a palavra à coordenação do plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 8ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, convidado, e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência agradeceu a presença do conselheiro Otávio Lessa na sessão, bem como saudou aos concursados da Câmara Municipal de Maceió, presentes na sessão, seguido do conselheiro Otávio Lessa, do conselheiro substituto Alberto Pires e do representante do Ministério Público de Contas. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 4271-2023, entre outros, totalizando 18 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 11285-2013, entre outros, totalizando 14 processos que tratam de aposentadorias, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, na hora do expediente, fez uso da palavra o conselheiro substituto Alberto Pires. Em seguida, o excelente senhor presidente informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros para a próxima sessão, ao tempo que justificou sua ausência, e da conselheira Rosa Buquerque. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelências, assim, em discussão, em votação, a ata lida. Como votaria a conselheira Renata? Presidente, eu estava ausente na sessão. Apenas registrando. Como votaria a conselheira Alberto? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo. Aprovada. A coordenação com a palavra, mais alguma providência? Ok. Excelências, antes de adentrarmos de fato a nossa pauta do dia, está franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, então, para a sua relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, representante do Ministério Público, senhor conselheiro, eu trago 19 processos para essa sessão, sendo 10 adiados da última, sessão realizada no dia 30 de abril, e 9 pautados para essa sessão, conforme o ofício 7/2025 encaminhado aos integrantes dessa Câmara. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais, atendidas as referidas previsões legais e observadas e acatadas as ressalvas elencadas pelo Ministério Público nos processos de servidores estabilizados e admitidos sem concurso público antes da Constituição de 88. Nesse sentido, voto para registrar os atos de concessão e aposentadorias e pensões, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos à origem para a guarda da documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial, o do Pedro. Pelo registro dos atos relatados, excelência. Excelências, assim, em discussão e votação os processos relatados pela conselheira Renata. Como votaria o conselheiro Roberto? Relatura, senhor presidente. Também acompanharia, fazendo as minhas consignações com relação à tramitação processual, no mérito, reiterando, acompanha a relatora. Excelência, com a palavra. Presidente, encerro a minha pauta. Dando seguimento, doutor Alberto, por gentileza, para a sua relatoria. Presidente, senhora conselheira, doutor Pedro, Ministério Público, todos que nos assistem. Envio a Vossa Excelência o ofício circulado número 11/2025, onde contém 6 processos, um de registro de aposentadoria, 5 de pensões e 1 de transferência remunerada. Em todos eles
ofertado o parecer do Ministério Público. Foram verificadas todas as peculiaridades e já adianta a Vossas Excelências, né, que o voto, nesse caso, no sentido do registro dos decretos e atos que consideram as pensões, as aposentadorias, pensões e transferências para reserva remunerada, por preencher os requisitos e formalidades legais, né, seja dada ciência aos respectivos órgãos de previdência, destacando as possibilidades de compensação financeira e a publicidade para os fins de direito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor ministro público. Doutor Pedro, com a palavra, logo ministerial, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Assim, em discussão e deliberação, os processos relatados pelo conselheiro Roberto. Votaria a conselheira Renata. Acompanho o relator, senhor presidente. Não, mas também acompanho o relator. Como eu vejo aqui alguns processos até mais recentes, eu apenas quero consignar meu posicionamento com relação à tramitação processual. Mas, no mérito, como já antecipei, né, acompanho o relator aprovado. Excelência, com a palavra. Encerra a minha pauta, senhor presidente. Excelência, hoje eu trago dois processos, ambos do município de Quebrangulo. Não é um ato de homologação de aposentadoria ou assemelhados, pensão. Seria um ato que chegou ao tribunal para homologação e registro. Seria um ato de admissão de pessoal. Esses dois processos do município de Quebrangulo foi verificado no tribunal. Eu vou aqui dar um número aproximado, há cerca de 400 contratações de admissão, não é admissão, contratações temporárias por excepcional interesse público, aquele lá tido na Constituição, mas que para isso aconteça tem que ter um certo regramento, né? Então, foi observado que nestes dois processos no município, no ano de 2022, houve dois processos seletivos, né, simplificados, de número 1 e de número 5. Esses dois processos se referem ao de número 5. Quando esses processos eles aportaram no Ministério Público, a doutora Estela, ela fez uma espécie de junção, né, desses processos e verificou que, com relação a Quebrangulo, existiam esses dois processos seletivos. E, como é um processo em que a DIMOP, em regra, não teria competência para atuar, porque não é um ato que vá a registro, homologação, é uma contratação temporária, é um ato de gestão, a DIMOP ela ampliou a socialização, não só esse ato, mas os processos como um todo. Aí o Ministério Público entendeu, olha, mas já que não é para homologação e o processo, cada um de forma individual, são vários. Como o processo veio para o registro e ela não teria competência, ela ampliou o leque. Então, o Ministério Público se preocupou com o devido processo legal. Olha, mas para que isso aconteça, tem que ter um procedimento prévio, instaurado, para não ficar escolhendo este ou aquele município. Como Quebrangulo é mais fácil identificar esse quantitativo, sugeriu uma preliminar que foi levantada no pleno, acho que há 2 sessões, de como fazer com esses processos, que são vários. Eu tinha trazido meu voto no sentido de que ou iria para a relatora originária, que eu entendia que era a conselheira Renata, porque os processos seletivos eram em 2022 e, à época, nós não tínhamos aquele sorteio, por assim dizer, randômico. Era bienal. Ela já tem uma grande quantidade, né? Ela já é relatora, mas os processos estão distribuídos por todos os conselheiros. Todos têm processo de Quebrangulo relacionado a esses 2 fatos geradores do ano de 2022. Mas o tribunal entendeu de outra forma, de arquivar os processos. Levei 6 processos,
teve como vencedor o conselheiro Rodrigo, de arquivar esses processos e o tribunal tomar uma providência a título de uma ampla fiscalização. E que o restante dos processos, eles deveriam ser arquivados e comunicados à diretoria para que tenha a ciência da situação. Embora qualquer processo, qualquer um, apenas um, que aporte lá à diretoria, já vai estar com toda a informação, inclusive com a listagem das mais de 400 contratações temporárias. Então, a rigor, eu estou trazendo esse processo seguindo o posicionamento do Pleno, apenas para arquivar. Nesse sentido, arquivar. Talvez, eu não sei, não se deva comunicar à diretoria, porque ela já tem pelo menos 6. E 6 é a situação em si repetidas. Claro que só vai mudar a contratação, que é uma outra pessoa, é um outro número de contrato, mas a substância em si, todas as mais de 400 estão lá para que o tribunal, querendo e podendo fazer, não só com relação a quebra-angulo, tá? Com todos aqueles casos, municípios em que isso for identificado. Então, doutor Pedro, excelências, eu trago esse processo informando que é um processo de contratação temporária no município de Quebra-Angulo, que consta com parecer ministerial 3246 de 2025. Também o processo 6679 de 2023, de Quebra-Angulo, com o mesmo parecer ministerial, porque em todos foi juntado o mesmo parecer. E dando seguimento àquilo que o tribunal decidiu, apenas arquivar esses processos diante daquela explicação que eu já expus aqui no plenário desta Câmara. E demais os dispositivos de praxe. E aqui eu ainda mantive, né, enviar as informações, né, à diretoria competente para, aí, quem sabe, o eventual planejamento de fiscalização. É uma coisa que na sessão do pleno de ontem eu me lembrei, acabei falando, isso aqui às vezes depõe um pouco contra nós. Cientificar o interessado, claro, contratação, mas também o controle interno do município. Aí às vezes parece assim um pouco, a gente vai comunicar um controle interno do município e parece que a todo momento a gente vive dizendo que aquele controle interno do município, ele ainda não está efetivamente em funcionamento. Aí fica uma coisa assim, né, que não sei se esse aviso ao controle interno vai surtir algum efeito, mas de toda forma, entendendo que seja mais uma informação, mais um dado, a gente está providenciando também esse envio. E no mais, doutor Pedro, excelência, publicizar a decisão. São esses apenas esses 2 processos de contratação temporária, em que eu apenas trago para o registro e até que a possibilidade, não sei se nas próximas, que eu ainda for relator de Quebra-Angulo, talvez eu comece a fazê-las de forma monocrática, até com autorização aqui desta Câmara. E como aparentemente ficou subentendido na decisão, né, do plenário dessa Corte de arquivamento. Então, excelência, seria essa explicação, mas estou aqui ao dispor de Vossa Excelência para estancar ou sanar qualquer dúvida. Doutor Pedro, gentileza com a palavra. Então, Excelência, o parecer ministerial, ele é anterior à decisão do plenário, né? Então, isso. O parecer ele vem trazer justamente à tona a matéria que foi debruçada sobre o plenário, sobre a possibilidade de transmutação, né, de conversão do procedimento de registro em ato de fiscalização de gestão. Isso. O plenário entendeu pelo arquivamento, né? Então, nesse sentido, o Ministério Público não tem nada a acrescentar, somente endossando, né,
a necessidade de comunicação da diretoria, até pelo vasto material produzido nos autos, né? Os relatórios são substanciosos, né? São 2 processos seletivos, com 2 relatórios técnicos bem elaborados, então acho que isso seria interessante que o tribunal se debruçasse efetivamente sobre esses atos de gestão, não nesse procedimento próprio, né, como registro individualmente, mas num panorama mais global, mais genérico de análise de atos de gestão. Perfeitamente. Perfeitamente. E, mais uma vez, apenas, como destaquei no plenário, também destacar aqui na Câmara o trabalho formidável, tá? Levado a efeito e dos integrantes daquela diretoria. Eu sei que eu sou, às vezes, um crítico querendo, né, que o serviço realmente funcione, melhore, né? E parece que aqui esse trabalho feito pela diretoria, eu entendo, como já expus, ele não pode ser ladeado, ele não pode ser esquecido. Eu acho que é uma ponta de lança que tem que ser aproveitada, tá? Dado o grau de informação e de completude do que foi feito. Se isso se alastrando para os outros municípios, as outras ações, vai só demonstrar a importância da atuação sobranceira do Tribunal de Contas também nesse tipo de procedimento. Só quero que isso fique registrado mais uma vez. Então, Excelências, os processos estão em discussão e deliberação. Como votaria, conselheira Renata? Acompanho, Vossa Excelência. Como votaria, conselheiro Alberto? Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovado. E aqui, sim, apenas consignar também, doutor Pedro, que já sei que você é vencido, mas também, embora tenha sido um trabalho formidável, faltou aquela parte da nossa lei orgânica quanto à tramitação, aquela derradeira parte, né, de fechamento, de aprovação ou não daquilo que foi feito. Mas como você é vencido, apenas consignar isso e no mérito os processos estão aprovados. Excelências, eu não tenho mais nenhum processo para hoje, mas eu encerro a nossa pauta do dia, mas antes de encerrar a sessão propriamente dita, está novamente franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, então está encerrando a nossa sessão, agradecendo a presença de todos e desejando saúde também. E convidando Vossas Excelências para os dias e horários comuns de nossa sessão. Muito obrigado.